Uma boa noite a todos. É com muita alegria que damos as boas-vindas a todos e a todas a essa sessão de apresentação de trabalhos na forma oral, trabalhos da 5ª Mostra de Tecnologia, Educação e Ciência, a 5ª MTEC, do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo. Me chamo Luiz Henrique Lose, sou servidor docente do IFAR Campus Santo Ângelo e auxiliarei como mediador nessa sessão de apresentação de trabalhos. Convidamos a todos e todas a acompanharem o vídeo de abertura da 5ª MTEC, que compartilharemos nesse momento. Prezada comunidade acadêmica e prezada comunidade regional, estamos iniciando a 5ª MTEC, 5ª Mostra de Tecnologia, Educação e Ciência do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo. Eu sou o professor Luiz, presidente da comissão organizadora da 5ª MTEC. Em nome da comissão, gostaria de dar as boas-vindas a todos e a todas. Que todos aproveitem o evento, prestigiando os trabalhos que serão apresentados e também prestigiando a palestra. Informo que a programação do evento está disponível no site iffarroupilha.edu.br/MTEC, onde também podem ser encontradas demais informações. Dessa forma, declaramos aberta a 5ª MTEC. Que todos tenhamos um ótimo evento. Tendo por missão promover a educação profissional, científica e tecnológica, pública e gratuita, por meio do ensino, pesquisa e extensão, com foco na formação integral do cidadão e no desenvolvimento sustentável. O Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo, atua na comunidade local e regional, oportunizando formação profissional, científica e tecnológica a centenas de jovens e adultos. O ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação são os pilares sobre os quais constrói-se o trabalho, tendo como objetivo final proporcionar educação pública, gratuita e de qualidade a toda a comunidade. Como forma de integralização desses pilares, em 2017 foi criada a Mostra de Tecnologia, Educação e Ciência, a MTEC, um evento que se consolida a cada edição, com a participação de instituições de ensino médio, técnico, superior e de pós-graduação da comunidade local e regional. A MTEC tem por objetivo geral oportunizar o compartilhamento de trabalhos, estudos e projetos nos campos do ensino, da pesquisa, da extensão e da inovação, elaborados por estudantes e pesquisadores do Instituto Federal Farroupilha e das instituições de ensino da comunidade local e regional, na forma de exposição, apresentação e discussão. Por meio da MTEC, o Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo, incentiva a formação de jovens pesquisadores, possibilita a articulação entre ciência, trabalho e cultura, promove a iniciativa, a criatividade e a descoberta, estimula o interesse nas áreas técnicas e humanísticas, promove o desenvolvimento da comunicação escrita e verbal pelos estudantes, possibilita o contato com diversas áreas do conhecimento e instituições de ensino, promove o intercâmbio de conhecimento e experiências, contribui para a formação de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico da região. A Mostra de Tecnologia, Educação e Ciência, a MTEC, já é um evento consolidado, tendo em cada um e cada uma dos participantes do evento, em todas as suas edições, a base da sua consolidação, do seu sucesso. E é por isso
que o Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo e a comissão organizadora da MTEC agradecem a você, estudante, educador, pesquisador, extensionista e a toda a comunidade regional por acreditarem na tecnologia, na educação e na ciência. Sucesso a todos e todas e uma ótima amostra de tecnologia, educação e ciência do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo. Então, pessoal, assim damos início às apresentações dos trabalhos da área temática Gestão e Negócios. Nessa sala nós teremos apresentações da área de Gestão e Negócios e depois teremos as apresentações, então, do eixo de Recursos Naturais. Então, são 3 apresentações do eixo Gestão e Negócios e 4 apresentações do eixo Recursos Naturais. Cada apresentador terá de 5 a 10 minutos para explanar o seu trabalho na forma da apresentação, 5 a 10 minutos, e depois serão realizadas, depois de realizadas as 3 apresentações da área de Gestão e Negócios, faremos uma mesa redonda onde os avaliadores, mediadores, orientadores e participantes que assim desejarem poderão se manifestar através de questionamentos e colocações. Tá? Então, será feito em 2 sessões. A primeira parte, Gestão e Negócios, 3 trabalhos apresentados, e depois faremos essa discussão. No outro momento, serão os trabalhos do eixo de Recursos Naturais. Tá bem? Importante salientar que o trabalho mais bem avaliado em cada área, será certificado com o trabalho de destaque em sua respectiva área temática. Para tanto, contamos com a participação de uma banca de avaliadores que participarão das atividades dessa sessão, sendo que cada trabalho será avaliado por um dos membros da banca, que não tenha envolvimento com o trabalho apresentado. Iniciaremos com a apresentação do trabalho intitulado Experiências na Extensão, Semana Acadêmica em Tempos de Ensino Remoto. Apresentador de Ellen Caron. Boa noite. Vou apresentar a minha tela. Conseguem visualizar? Sim. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Eu me chamo de Ellen Caron, sou acadêmica do 6º semestre do curso de bacharelado em Administração do IFAR, do campus de Frederico Westphalen, e eu vou apresentar o trabalho intitulado Experiências na Extensão, Semana Acadêmica em Tempos de Ensino Remoto, que foi desenvolvido juntamente com os professores Ana Cláudia da Rosa, Clarice Antonello Maffini, Pedro Henrique de Góes e a colega Carolina de Mello da Alenhol. Esse trabalho, então, ele traz como temática indireta o contexto de pandemia que a gente vivencia desde o início do ano de 2020, buscando trazer uma discussão sobre os esforços de adaptação no contexto educacional frente às condições impostas pela pandemia de Covid-19, que trouxeram uma série de desafios e novas demandas às instituições de ensino superior. Diante da situação atípica de crise sanitária que afetou todo mundo, a principal recomendação da Organização Mundial de Saúde foi aderir ao isolamento social, a fim de conter a propagação acelerada do coronavírus, e pela magnitude da pandemia dessa Covid, desencadeou diversas transformações, demandas por adaptações nas atividades acadêmicas, incluindo as atividades no Instituto Federal Farroupilha. Então, a partir de decreto do Ministério da Educação, todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão passaram a ser realizadas no modelo remoto. Nesse contexto, para além das atividades de ensino, teve-se um impacto nas atividades de extensão também, que são essas atividades que visam a articulação da universidade com a sociedade, visando a troca de saberes.
A extensão universitária ela faz parte do tripé de ensino, pesquisa e extensão, que sustentam os objetivos de exercício das instituições de ensino superior, e tem como objetivo atuar junto à comunidade externa, buscando identificar demandas sociais e promover ações de integração, como cursos, eventos, programas, projetos, entre outros. Articulada ao ensino e à pesquisa de forma indissociável, a extensão viabiliza a geração de novos conhecimentos, a criação de novas modalidades de pesquisa, além da realização do compromisso social das instituições de ensino superior. Essas atividades elas assumem um papel de grande relevância no processo da comunicação científica, fomentando o desenvolvimento da ciência, bem como atuam no aperfeiçoamento e na qualificação da comunidade acadêmica. Junto às atividades de ensino e pesquisa nas instituições de ensino superior, a extensão universitária são delegadas o compromisso e o comprometimento com o exercício da sua função social. Essa atitude é vista como um processo de democratização, difusão e produção do conhecimento que é produzido no interior das instituições de ensino superior. Com a pandemia, então, tais ações passaram a ser desafiadas, sendo necessária a realização de adequações e passando pelo dilema de como levar a extensão para além dos seus muros em tempos de distanciamento social. Em específico, nesse caso, em relação às ações de extensão no Instituto Federal Farroupilha, algumas tiveram que ser canceladas por esse desafio de estar aproximando o IFAR da comunidade externa durante o período de isolamento social, enquanto outras reconfiguradas para que pudessem cumprir o seu objetivo. Dentre as ações que foram reconfiguradas, então, destaca-se a Semana Acadêmica do curso de Administração do IFAR, campus de Frederico Westphalen, que é o objeto de estudo desse trabalho. Temos como objetivo, então, apresentar um breve relato das experiências na realização de uma semana acadêmica desenvolvida no período de ensino remoto. Dentre as ações de extensão que são realizadas no âmbito do IFAR, a semana acadêmica do curso de administração é uma atividade desenvolvida pelo campus de Frederico Westphalen desde o ano de 2017. Esse evento ele é realizado anualmente com diversos eixos temáticos na área da administração. Contempla palestras, painéis de debates, minicursos, oficinas e intervenções culturais que duram de 3 a 4 dias de programação. Essa ação ela representa um dos meios essenciais de integrar a comunidade acadêmica e externa do IFAR e promover a qualificação e troca de experiências entre os participantes e aproximar o âmbito universitário da sociedade. No ano de 2020 foi realizada a 4ª edição, então, sendo essa a primeira que foi desenvolvida no modelo remoto. Como resultados, então, participaram da equipe 3 professores da área da administração e 2 acadêmicas na comissão organizadora. Para a comunicação, a equipe utilizou diversos canais tecnológicos para o planejamento do evento, sendo o cronograma, convite aos empreendedores, que foram palestrantes, o suporte técnico para as transmissões, a elaboração dos materiais de divulgação, inscrições e controle de presenças, dentre outros. Assim, foram realizadas uma palestra em cada dia da semana durante os meses de novembro e dezembro de 2020, com transmissão pelo YouTube, conforme a flexibilidade do calendário das aulas do curso também. E, diante disso, as palestras ocorreram nas quintas-feiras, realizando 4 palestras, sendo que elas tinham seu início no horário das 19h30. Durante cada uma das palestras, os participantes responderam a um formulário para confirmar a participação, tiverem interação com os palestrantes e realizar sua avaliação no final das palestras realizadas. Como o perfil das palestras, no caso dos entrevistados, nesse caso foi possível trazer profissionais de diversos locais, no caso que talvez se fosse presencial não conseguiríamos ter no campus com a mesma praticidade, ao mesmo tempo que se esperou chegar até mais alunos de cursos de administração de outras universidades, aqui também da região de Frederico, pela maior facilidade de estar tendo esse acompanhamento online, sem ter o deslocamento para o campus, assim como era sempre presencial. E, de modo geral, como considerações finais acerca da realização dessa ação de modo remoto, a equipe constatou que os objetivos do evento foram atingidos a partir da avaliação dos participantes, que foram cerca de 190 pessoas,
Como desafios, ainda se percebe também uma participação menor do que nas outras edições, comparadas ao número de participantes de outras edições foi um pouco menor, mas que se percebeu que, de modo geral, é possível trazer essa forma de ação para o modelo remoto e cumprir o objetivo da troca de experiências no decorrer do evento. Seria isso. Não sei se eu passei o tempo. Agradecemos a apresentadora e passamos, então, para o próximo trabalho. Pessoal, lembrando que nós temos a lista de presenças, né, para quem quiser certificado depois, atestado de participação no evento, né, então responda ao formulário uma vez, né, eu vou estar colocando mais vezes durante as apresentações, pela questão de que no chat fica visível só para quem já estava na sala, né, então eu vou estar colocando mais vezes ali no chat. Então, respondendo uma vez, tem a participação registrada. Pessoal, então o próximo trabalho que será apresentado é intitulado Projeto Jovem no Empreendedorismo, estimulando a geração de novos negócios e a capacitação para a gestão. Apresentadora, Jéssica Morgana da Rosa da Veiga Correia. Vou apresentar a tela aqui. Tá dando para ver? Tá carregando. Sim. Certo. Então, boa noite a todos. Meu nome é Jéssica Correia, sou acadêmica do curso de Bacharelado em Administração no campus Santo Augusto. E eu vou apresentar, então, o trabalho do projeto Jovem no Empreendedorismo, estimulando a geração de novos negócios e a capacitação para a gestão. Autor eu, então, Jéssica Correia, meu orientador, Osmar Luiz Benck, e os coautores Cristiano Rossoni e Francisco Flores. Então, o projeto ele foi organizado com o apoio do Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia do IFAR Campus Santo Augusto. Inicialmente, ele aconteceu em 2019, com o objetivo da geração de ideias de negócios pelos estudantes do ensino fundamental e médio de Santo Augusto, que eram, então, aí, o público-alvo do projeto em 2019. Em 2020, no entanto, com a pandemia, onde tudo precisou ser readequado e adaptado, o projeto ele também passou a ser adaptado para acontecer de forma virtual, e as atividades foram realizadas, então, todas de forma remota. Então, como foi adaptado para a forma virtual, os objetivos também passaram, em vez de ser a geração de novos negócios, a gente passou os objetivos para capacitação aos micro e pequenos empresários da região através de conteúdos nas redes sociais. Então, a gente buscava gerar conteúdos para capacitação desses empresários, micro e pequenos empresários da região. Os conhecimentos apresentados nos conteúdos eram referentes à área de gestão financeira, gestão de pessoas, inovação, gestão estratégica, vendas e marketing. Então, eram conteúdos referentes ao empreendedorismo para gerar capacitação. Então, a metodologia que a gente utilizou eram postagens que eram realizadas diariamente, utilizando todas as ferramentas das redes sociais. A gente utilizava, então, todas as redes sociais, principalmente Instagram e Facebook, e utilizava ali todas as ferramentas. No Instagram e no Facebook, a gente postava as fotos com legendas explicativas, com assuntos referentes ao empreendedorismo, e também usava as demais ferramentas, Stories, Reels, IGTV, para gerar um engajamento e prender ali os nossos seguidores nesse perfil. A gente também pegava relatos de empreendedores de sucesso, empreendedores da região que já tinham uma experiência para contar, e a gente divulgava isso também no nosso perfil.
divulgávamos também cursos e palestras gratuitas que estavam acontecendo para trazer ainda mais capacitação para os empreendedores que nos acompanhavam. E também nós disponibilizava consultoria gratuita, com interação nos stories através de enquetes, testes, caixa de perguntas, com o objetivo de sanar dúvidas dos empreendedores. Então, ali a gente disponibilizava onde eles podiam fazer as perguntas que eles tinham e nós procurava responder para tirar essas dúvidas que eles pudessem ter. Foram, então, 140 publicações no tempo que a gente realizou o projeto. Foram mais de 300 pessoas que foram impactadas diretamente através do próprio perfil e além de diversas formas indiretas, como o compartilhamento de publicações. Várias pessoas que nos acompanhavam, eles compartilhavam as publicações, os IGTV, Reels, enfim, as postagens ali, e com isso mais pessoas eram alcançadas para o nosso perfil. Então, a gente atingiu um público considerável que se engajou com o conteúdo e foi beneficiado com os conhecimentos que a gente passou através das redes sociais do projeto. Então, além da possibilidade de poder entregar um conteúdo gratuito e de qualidade para diversos empreendedores e futuros empreendedores, o projeto Jovem no Empreendedorismo também proporcionou um grande crescimento pessoal e profissional para mim, enquanto bolsista, agregando conhecimento através da gestão das redes sociais e dos conteúdos que foram abordados ali. Então, através dessa gestão das redes sociais, criando conteúdos ali, eu também aprendi muito e com certeza contribuiu muito para mim, para o meu crescimento. É essencial a iniciativa de pessoas interessadas a estimular a cultura empreendedora e o objetivo do projeto, então, foi alcançado, gerando capacitação aos empreendedores e incentivando as demais pessoas a querer empreender também. Então, essa foi a minha apresentação. Eu espero que tenham gostado. E é isso. Uma boa noite. Obrigado, Jéssica. Passamos, então, para o próximo trabalho. LinkedIn, recurso de gestão ou de constituição de um mecanismo de controle. É uma pergunta, o título, né? Então, será apresentado pela Heloísa Alzira Mil. É contigo a palavra, Heloísa. Você poderia desligar o microfone? Obrigada. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Heloísa. Eu estudo no Instituto Federal Campus Frederico Westphalen e estou cursando o ensino médio integrado ao técnico em administração. E também eu sou bolsista de um projeto chamado Hiperflexibilização do Trabalho. E hoje eu vou apresentar o trabalho chamado LinkedIn, recurso de gestão ou de constituição de um mecanismo de controle. Eu sou autora e o meu orientador é o professor Pedro Henrique de Góes. Bom, primeiramente, para caracterizar esse trabalho, é preciso falar sobre o atual contexto laboral, que é influenciado pelas novas tecnologias virtuais e digitais e pelo mercado de trabalho que está altamente competitivo. Esse mercado de trabalho ele é composto por dimensões contraditórias, que humanizam e degradam, que libertam e escravizam o trabalhador. E imerso nesse contexto, a gente tem a ferramenta LinkedIn, que se popularizou como uma estratégia de gestão de pessoas, facilitando o compartilhamento de informações entre empregadores e trabalhadores. Bom, o objetivo central desse trabalho é discutir como as redes sociais profissionais reproduzem mecanismos de controle associado a estratégias de gestão de pessoas. E para isso foi selecionada a rede social LinkedIn como arquétipo desses dispositivos. Para desenvolver essa discussão, eu utilizei a experiência de um usuário dessa rede social que teve a sua foto do perfil do LinkedIn avaliada. Dentro dessa avaliação na plataforma, constou o seguinte relato, a seguinte sugestão. Bom, sorriso. Você tem um sorriso passável,
mas há muito espaço para melhorias. Há uma pequena lacuna entre os dentes superiores e inferiores. Continue sorrindo e mostrando os dentes, mas feche essa lacuna para tornar as coisas perfeitas. Levante mais os cantos da boca. Bom, a partir dessa análise, a experiência do usuário pode ter várias conclusões, pensando assim, bom, o LinkedIn avalia tudo o que é necessário e tudo que eu devo melhorar. E, portanto, para ingressar na rede, é ressaltada a valorização estética para demonstrar a perfeição. E, nesse caso, muitos profissionais ou futuros profissionais que estão inseridos no mercado de trabalho percebem essa narrativa e essa exigência e também tomam ações como realmente um controle no mercado. Aí aqui também temos. Assim também, no espaço de exposição profissional, a evidência da beleza e da perfeição ressoa como dispositivo de controle, direcionando o ser, o agir, o apresentar-se e seu impacto no acesso a oportunidades de seleção direcionadas nesse meio. Significa que, a partir das imagens selecionadas, algumas pessoas serão selecionadas e outras serão automaticamente descartadas. Então, de fato, existe um controle para além dessa gestão. Então, será essa uma premissa de gestão de pessoas contemporânea? Então, como conclusão final, diante do atual contexto laboral, é possível compreender que o discurso que alcança os trabalhadores, os usuários dessa rede, observa o padrão estético proposto por empresas que buscam moldar profissionais como objetos padronizados e descartar as subjetividades divergentes do padrão, estabelecido para normalizar a seleção de pessoas. Eu também quero destacar que, a partir desse trabalho, é possível criar outras formulações e esse resultado ele pode dar início a outras discussões relacionadas ao mercado e essas novas formulações do mercado. É isso. Muito obrigada. Obrigado, Luísa. Agradecemos a todos os apresentadores. São 3 apresentadores, né, da área de gestão e negócios. Então, agora a gente parte para um momento de discussão. Luísa, poderia parar a apresentação? Obrigado. Então, passamos para um momento de discussão, né? Esse momento onde a gente pode todos aprendermos juntos, né? Então, quem sabe a gente começa pelos avaliadores, também os orientadores podem fazer suas colocações, né? A gente percebeu aqui que está o Osmar, né? Colega nosso também, orientador de um dos trabalhos, né? Então, todos podem se sentir à vontade também para fazer perguntas, os ouvintes também, né, que estão assistindo, podem ficar à vontade. Então, começamos pelos avaliadores. Bom, eu posso começar, então? Então, eu gostaria, então, de fazer a pergunta, então, para a primeira apresentação, né, que trata um pouquinho do trabalho de extensão na semana acadêmica, né? Se houve em algum momento um comparativo em relação ao quantitativo quando na apresentação, quando for presencial, né? Quando o trabalho era presencial, quando as palestras eram presenciais, os trabalhos eram presenciais. Se houve alguma comparação em relação a isso? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta é se tem conhecimento, enfim, do porquê, já que ela comentaste, na apresentação, ela disseste que o número de 190 pessoas, né, ele foi inferior, mas, enfim, positivo, né, com certeza, é positivo, né, pela quantidade de pessoas que se atingem, as pessoas que assistem, que têm essa oportunidade de estar compartilhando informações com diversos profissionais de diferentes áreas, em um momento que talvez a gente não conseguiria de forma presencial, é muito positivo, né, mas se, de alguma forma, assim, ela conseguiu ver no trabalho realizado, né, o porquê
das 190 e não atingir um público maior, já que estamos digamos, né, numa época em que tudo é remoto, em que as redes sociais hoje, elas estão funcionando, né, elas estão em alta, é o momento, né, então se ela viu isso no trabalho, né. Eu respondo agora ou é no final da... Pode responder. Bem à vontade. Então, em relação ao comparativo do quantitativo, que se pode perceber que nas outras edições a gente tinha uma média de 300 pessoas, então, sim, deu para perceber que o número foi menor. E o que eu acredito, assim, em relação a essa expectativa de que a gente realmente poderia ter atingido mais, é que pelo fato de quando era realizado no campus, tinha a participação de outros cursos também, cursos que eram noturnos, também realizados no mesmo período, alunos dos cursos técnicos, então a gente acabou tendo a expectativa de que talvez, sendo online, alunos da administração de outras universidades poderiam participar, a gente trabalhou na divulgação para isso, então talvez acabou sendo menos a participação de alunos do próprio campus, mas de outros cursos, que em situação presencial eles estariam participando mais das dinâmicas da atividade em si, que é presencial. Então, acho que talvez o que tenha mudado esse ponto de vista do que se esperava que poderia atingir mais foi nesse fato do campus, de outros cursos, ter menor participação. Acho que, assim, essa forma que eu percebo essa mudança do quantitativo de pessoas. Ok, obrigada. Boa noite, parabéns a todos pelas apresentações. Para a Diele, então, as minhas perguntas eram basicamente as mesmas da Patrícia. A primeira colocação que eu senti falta nas apresentações de vocês estarem com as câmeras abertas, né? Se fosse um evento online, presencial, nós estaríamos vendo vocês, né? Mas eu queria perguntar nessa questão que tu relatou ali, da facilidade de trazer os palestrantes, né? Tu participou da organização ou tu só trabalhou nesse sentido de produzir esse teu trabalho, assim, como que foi esse contato com os palestrantes? Você relatou que não seria possível trazê-los no presencial, assim, como foi, se deu essa forma de contato, né? Isso, a gente teve a formação da comissão organizadora, dos professores, dos alunos, e a questão do que comentasse talvez a não possibilidade de trazer esses palestrantes pela distância, né? Palestrante de Santa Maria, palestrante de empreendedor de São Paulo, até o primeiro entrevistador. O que a gente conseguiu é trazer nesse modelo presencial, que eles estivessem participando, que talvez se fosse em tempo presencial, conseguir trazer eles, fazer uma viagem para fazer essa palestra seria um pouco mais difícil. E a relação que eu comentei, que foi da comissão organizadora em buscar esses palestrantes, foi de fazer as reuniões em conjunto para buscar o tema, para tentar identificar possíveis empreendedores para estar discutindo, e a participação dos alunos, no caso eu e outra colega, foi de fazer a divulgação, tá divulgando tanto para as pessoas externas nas redes sociais e está prestando auxílio também para os alunos quando questionados sobre como participar, como se inscrever, então foi nesse sentido. Tá, ok. O Luiz fechou a câmera, pode estar com algum problema de conexão. Alguém mais tem alguma pergunta referente a essa primeira apresentação? Acho que podem seguir trabalhando as demais, né? Quer iniciar, Patrícia? Sim. Então, agora a próxima pergunta eu gostaria de fazer para a Jéssica, né? Jéssica está aí ainda? Tá? Sim. Que vontade de ver os rostos. Mas, enfim, né?
Pessoal, assim, eu gostaria também de parabenizar a todos pelas apresentações, né? Para a gente está sendo, para mim, está sendo um momento bem interessante, assim, e muitas coisas estou aprendendo com vocês também, né? E a gente também se sente feliz, né, pela participação de todos. A pergunta para a Jéssica vai, como ela apresentou o tema sobre jovem empreendedor, eu gostaria de saber se em algum momento ela pensou em empreender ou se já atuou na área do empreendedorismo. Antes, quando eu realizei o projeto, ainda não tinha empreendido em nenhum momento. Hoje a gente tem, eu e meu marido, uma livraria virtual. E sim, o empreendedorismo sempre foi algo que eu gostei bastante, inclusive por isso que eu quis participar também do projeto. Isso sempre me cativou bastante. Ok, muito obrigada. Então, sobre o projeto, então, ele, como tu apresentou, né, ele teve 2 fases. O primeiro, no presencial, era para alunos de ensino fundamental e médio. Nesse ponto, eu queria saber se vocês iam numa escola específica ou visitavam várias escolas. Acho que tu me responde essa, depois eu faço as demais. Que público era quando era no presencial, assim? Era aberto para todos os jovens ou vocês iam até as escolas? Como é que era feito? Presencial, eu ainda não participava do projeto, foi em 2019, e aí eu comecei a ser bolsista em 2020, então eu participei ali quando já era na forma remota. Tá, então vamos para a forma remota. Sobre os temas, tu disse que se tornou uma empreendedora, vocês identificavam os temas, vocês mesmos identificavam os temas e postavam, ou vocês procuravam os empreendedores para saber os principais, os temas de maior interesse, áreas de interesse, associação de empreendedores, organizações? Como que se dava vamos dizer assim, a definição do conteúdo? Sim, era das 2 formas, né? A gente fazia bastante pesquisas para ir atrás de temas relacionados ao empreendedorismo e também a gente procurava abrir também caixinha de pergunta, por exemplo, no Instagram, para ver o que o pessoal estava querendo saber sobre empreendedorismo, e também procurava empreendedores que já tinham experiências ali para trazer os conteúdos referentes a isso. Legal. Só, então, como sugestão, deu para ver bem, assim, que tu domina muito bem o tema, né, o trabalho, né, na tua apresentação, na tua fala, né, pois é você que trabalha diretamente com isso. Como sugestão, em próximas apresentações, se tu for divulgar o trabalho, tu poderia trazer a própria plataforma, as imagens do projetinho lá no Instagram, ou a página lá, para aí tu apresentando e falando, fica mais fácil, eu acredito, para a pessoa compreender também, né, e visualizar como que é esse teu projeto, só como sugestão. Parabéns pelo trabalho. Sim, certo. Obrigada. Podemos passar para a próxima? Podem seguir. Então, vamos lá. Agora a pergunta vai para a Heloísa. Tá aí, Heloísa? Heloísa, assim, o teu trabalho sobre o LinkedIn me chamou bastante atenção. Realmente, essa parte de estética, ela é algo, assim, que ainda ela é bem balizadora no mercado. Né? Ela ainda é bem pontual, assim, né? Ela é bem, digamos assim, buscada em alguns perfis, né? Eu lembro que eu conheci colegas de gestão de pessoas, empresas privadas, e eles comentavam, né, em apresentar a foto de perfil, não só de perfil, né, a foto, um book fotográfico, né, a gente brincava. Então, assim, ó, eu queria saber de você, tá, em relação à ferramenta LinkedIn, assim, se em algum momento tu pesquisaste a questão da rede, porque o LinkedIn, ele te traz a oportunidade de você se expor numa rede de contatos também,
né? Se em algum momento na tua pesquisa você entrevistou uma pessoa, né? Não sei se você teve mais aprofundamento em relação ao LinkedIn, nessa questão de rede. Assim, na verdade, eu não expus no resumo por ser um resumo pequeno, né? Sim. Mas essa foi uma tarefa que eu tive na escola, então a professora coordenou muito bem como nós deveríamos fazer e todos tiveram que passar por esse processo. Aí cada foto recebia uma nota e aí eu pensei, meu Deus, que frustrante isso. Não tá certo, eu preciso falar sobre isso e pesquisar sobre isso. Mas em relação à rede, assim, em específico, eu não compreendo, assim, totalmente sobre isso. Eu sei como funciona o mercado com as imagens, a questão do currículo, de como você se apresenta. Aí a professora também disponibilizou uma live mostrando como você deve se apresentar na plataforma. Então foi mais essa questão que eu trabalhei apenas. Tá bem. Então, a rede seria a rede de contatos, né? Que a LinkedIn você faz a rede de contatos. E além da tua imagem, além do teu currículo, tu tem a rede de contatos que te possibilita abrir, né, vagas no mercado de trabalho, nesse sentido. Mas deixo como sugestão para trabalhos futuros, tá? Gostei, foi um trabalho bem diferente dos que eu já vi, tá? Então, bem interessante. Parabéns pela tua apresentação, tá, Heloísa? Obrigada. Eu que agradeço, obrigada. Durante depois que tu apresentou, eu cheguei a abrir o LinkedIn para ver essa questão da foto aí, porque eu realmente nunca tinha percebido nesse sentido, né? A rede, eu tenho a rede, mas uma rede de contatos, né? De relações profissionais, nunca tinha observado nesse sentido. Eu queria perguntar para a Heloísa se vocês, nesse aprofundamento de estudo, vocês chegaram a alguma conclusão, se ele é mais um recurso de gestão ou um mecanismo de controle. Chegaram a discutir sobre isso mais a fundo? Sim, aí como eu falei, a gente leva, eu indignada assim, levei para o meu orientador na reunião do grupo de pesquisa, e aí ele disse, nossa, isso é um absurdo. Aí a gente começou a conversar sobre isso, e chegamos à conclusão que, olha, eu diria assim, a minha conclusão particular, que, como eu posso dizer sem ser muito polêmica, muitas coisas na sociedade de mercado, assim, tanto do empreendedorismo, quanto do LinkedIn, quanto das redes, assim, eu até fiz um outro projeto para a MEPT que fala sobre a influência das tecnologias atuais no contexto do trabalhador, assim, na subjetividade do trabalhador. Então, eu acredito que não apenas no LinkedIn, mas em muitos outros lugares a gente está sendo controlado. Então, volta mais para o viés do mecanismo de controle, porque partindo daí você pensa, não, então devo me adequar, devo sorrir dessa forma, devo me portar dessa forma, devo fazer esse curso porque esse vai mostrar que eu sei das coisas. Tipo, eu acho que é mais um mecanismo de controle mesmo. Gostei da pergunta. Tá bem, muito obrigado. Então, novamente, parabéns a todas pelas apresentações. Parece que o Luiz está com problema de conexão ainda. É verdade. Eu não sei se alguém mais quer fazer alguma colocação nesse momento, enquanto o Luiz vai voltando. Voltou. Pessoal, esse momento é para isso mesmo, é para a gente fazer perguntas, colocações, sugestões. Vamos lá. Podem ficar à vontade. Prof. Ângela, por favor. Está sem áudio. Funcionou agora? Sim. Ah, que bom. Então, boa noite a todos, parabéns a todos pelas apresentações realizadas. Esse último trabalho apresentado da Heloísa, eu confesso que me intrigou um pouco, né? Porque realmente essa questão da exposição, ela se faz em diversos meios, e essa questão estética é julgada em diversos meios, sejam eles presenciais ou virtuais. Inclusive, no exato momento, né? Muitas pessoas não abrem a sua câmera com essa... poderia dizer, de repente, medo, né, de ser julgado pela sua aparência, enfim, né?
né, nesse contexto de pandemia que estamos vivendo. Mas eu fiquei curiosa, assim, até com o comentário final da Heloísa, né? Frente a todas as funcionalidades da ferramenta, ela realmente acredita que este comentário, assim, que foi o que ela utilizou para avaliar e para chegar à sua conclusão, ele é realmente representativo da ferramenta, porque, inclusive, o LinkedIn ele não é utilizado por muitos profissionais, né? Por exemplo, nós, servidores públicos, de repente, posso estar falando uma experiência só por mim, mas ele não é uma ferramenta muito utilizada para nós, né? Por nós. A gente utiliza um pouco para expor realmente o nosso perfil, mas não como busca de empregos. Entretanto, existem outros profissionais, como da área da tecnologia da informação, onde para eles a realidade de contexto remoto, de atividade remota, já existe há muitíssimo tempo, que eles realmente não têm muito valor a questão da aparência física. Importa a experiência profissional e eles utilizam realmente essa ferramenta como um meio de obter vagas e se empregar. Então, eu gostaria de perguntar, assim, né, de repente, para a Heloísa, se existe o interesse de manter essa pesquisa. Agora, quando ela explicou mais, ela falou que era uma questão mais de uma atividade de aula mesmo, mas será que não foi uma questão meio focada para uma única percepção? Será que não poderiam ser analisados outros contextos também da ferramenta? Sim, acredito que poderiam ser explorados, sim. A questão da aparência, eu acredito que não seja apenas a busca do padrão estético, mas uma padronização assim das performances. Então, foi o que eu consegui analisar durante o trabalho e foi algo que me incomodou. Assim, eu percebi que existia uma padronização, fiz uma pesquisa sobre isso, mas de fato, acredito que o LinkedIn tem outras inúmeras funções, só que dentre as quais eu foquei nisso, realmente. Muito obrigada pela sua resposta. Muito bem, pessoal. Tem mais alguma consideração sobre essa primeira parte dos trabalhos de gestão e negócios? Bom, não havendo, então, mais colocações, a gente agradece aos apresentadores e damos por encerrada a sessão de apresentação de trabalhos na área de gestão e negócios. Parabenizando e agradecendo aos apresentadores e apresentadoras, nesse caso só apresentadoras, né, de trabalhos, aos autores e autoras e aos avaliadores. Passamos agora às apresentações da área de recursos naturais. Eu vou estar colocando no chat novamente, pessoal, o link para vocês registrarem a presença, certo? Então, vamos passar para os trabalhos da área de recursos naturais. Sim, lembrando que é de 5 a 10 minutos para a apresentação do trabalho. Ao final das 4 apresentações, será feita, então, uma mesa redonda, onde os avaliadores, mediadores, orientadores e participantes podem manifestar-se através de questionamentos, colocações, sugestões. Então, iniciaremos com a apresentação do trabalho intitulado Desenvolvimento de híbridos de milho em diferentes épocas de semeadura. Apresentador Pedro Henrique Christensen Bagatini. Boa noite, eu vou transmitir aí. Aparecendo? Bom, boa noite. Me chamo Pedro Henrique Christensen Bagatini. Sou aluno do 4º semestre do curso em Gestão do Agronegócio. Eu vou apresentar o projeto sobre desenvolvimento de híbridos de milho em diferentes épocas de semeadura. Eu, juntamente com meus colegas
Gabriel Brits, João Pedro Ramos da Silva, Ana Carolina Fagundes da Rosa, Ivan Jacques Preus, Airan Fernandes e Luiz Henrique Louce, tendo como nosso orientador o professor Luiz Henrique Louce. Bom, para iniciar, eu vou explicar um pouquinho sobre o que é o milho, que hoje aí é uma das culturas mais cultivadas no Brasil, sendo um cereal de alto valor nutricional e largamente utilizado na composição de rações para animais e em alimentos humanos. É uma cultura bastante responsiva à tecnologia, com vários híbridos, tendo várias pesquisas de melhoramento genético e utilizando aí de um cultivo todo mecanizado do plantio até a colheita. E dessa forma, necessita-se saber assim como essas novas cultivares se desenvolvem fenologicamente quando semeadas em diferentes condições ambientais. O objetivo do nosso trabalho foi avaliar a duração dos subperíodos de desenvolvimento do milho em diferentes épocas de semeadura em Santo Ângelo. Bom, o ensaio de cultivares ele foi realizado na área experimental do IFAR, as LEPEPs do Campo Santo Ângelo. O experimento ele foi conduzido em faixas de 12 metros de comprimento por 4 metros de largura. Foi semeado em sistema de plantio direto sobre a resteva da aveia, onde aí foram semeados os híbridos P1225, P3016 e P30F53, todos eles da Pioneer, sendo de ciclo hiperprecoce, superprecoce e precoce. Com a semeadura das épocas sendo realizadas aí nas datas de 15/7, 17/8, 21/9, 16/10, 17/11 e 15/12 de 2020. Aqui nós temos nessa imagem mostrando um pouquinho do estabelecimento dos híbridos na cultura aí. Podemos ver, eles estão com um desenvolvimento um pouquinho parelho, dá para ver que às vezes tem uma falha, alguma coisa entre outra aí, mas inicialmente eles tiveram um bom desenvolvimento. Bom, esses híbridos, eles foram implantados lado a lado, né, em parcelas com 4 repetições, onde a adubação ela foi de 450 kg de adubo 10-30-20, aplicado aí na linha de semeadura. Já a adubação de cobertura, ela foi realizada em 2 aplicações de 100 kg de ureia, nos estágios de V4 e V8. E já os estágios onde nós avaliamos, foi o estágio de VE, que é de emergência, estágio V4 com 4 folhas desenvolvidas, estágio VT, que seria pendoamento, R4 e R5, que seria no estágio de grão leitoso, e R6 já na maturação fisiológica da planta. Como resultados, nós temos nessa tabela os 3 híbridos, hiperprecoce, superprecoce e precoce, tendo todas as suas datas de semeadura. Na parte inicial ali, entre a primeira coluna ali com as numerações, nós temos as fases da semeadura até emergência, que levaram em torno de 1 semana, 2 semanas até o desenvolvimento. Na segunda coluna ali, nós temos a parte de emergência V4, que seria desde a emergência da planta até a parte de 4 folhas verdadeiras. O total de ciclos aí das culturas foram, da primeira época, a parte de o híbrido hiperprecoce, teve um desenvolvimento aí de 101 a 135 dias de desenvolvimento. O híbrido superprecoce teve um total de 111 aí a 158 dias, e já o híbrido precoce teve um total de 111 a 151 dias de desenvolvimento. Aqui só está retratando o que a tabela aparentava ali. Como disse ali, o híbrido hiperprecoce, o Pioneer 1225, ele teve de 101 a 135 dias. O superprecoce 3016, 111 a 158 dias. E o 30F53, de 111 a 151 dias. A cultivar aí 3016, ela teve seu ciclo mais demorado, comparado com as outras 2 cultivares.
ele demorou um pouquinho mais comparado com as duas outras que estavam estabelecidas. Entre os períodos aí de emergência e V4, as 3 cultivares elas tiveram seu ciclo bem semelhante. E também a gente conseguiu observar que nas épocas de semeadura do cedo, aí por agosto, setembro e outubro, o ciclo foi bem mais longo do que nas épocas mais tardias, de novembro a dezembro. Já que isso ocorreu aí devido ao milho responder à soma térmica, né? Ou seja, nos meses mais quentes do ano o desenvolvimento é mais acelerado em relação às épocas mais frias. Em conclusão, a gente percebeu que há diferença de ciclos entre os híbridos, né? Tendo aí como exemplo ali a cultivar precoce, que se estabeleceu e teve seu ciclo um pouco mais rápido que a super precoce, né? Em todas as suas épocas plantadas, mesmo ela sendo um pouquinho mais demorada. Como mostrei nos slides anteriores, seriam 6 épocas semeadas, mas como a geada ela foi severa no início do projeto, ela acabou causando a perca da primeira época no estágio V4. Por isso, lá na tabela, tínhamos só 5 datas semeadas. O déficit hídrico ele também ocorreu com intensidade, fazendo com que houvesse o crescimento desuniforme em várias épocas durante o seu estabelecimento, durante o seu ciclo. Mas com isso mesmo assim, ainda nós conseguimos obter ótimos resultados de pesquisa, e que a cada ano são realizados novos projetos, e nós vamos avaliando e descobrindo aí novos resultados que podem ajudar na vida do produtor aí fora. Quero fazer um agradecimento também à FAPERGS pelas bolsas de iniciação científica e tecnológica aí, disponibilizados ao IFAR Campo Santo Ângelo. Muito obrigado. Agradecemos ao apresentador e passamos de imediato para a próxima apresentação. A próxima apresentação será do trabalho intitulado As relações entre os recursos hídricos e a gestão do agronegócio na suinocultura e bovinocultura de leite. Apresentadora Lia Raquel Cervo de Oliveira. Boa noite, eu sou a Lia, sou aluna do 6º semestre do curso de Gestão do Agronegócio, e o resumo que a gente veio apresentar hoje, sob a orientação do professor Marcelo Haas, fala sobre as relações entre os recursos hídricos e a gestão do agronegócio na suinicultura e na bovinocultura de leite. Os recursos... Só uma questão, poderia colocar no modo de apresentação? Não ficou no modo de apresentação, aí aparece pequenininho aqui. Acho que lá no arquivo mesmo. Lá no arquivo? Ah, tá. Dá um F5, né? Aí. Perfeito. Os recursos hídricos, eles são essenciais tanto para a vida como para as atividades econômicas. E os diferentes usos de ocupação do solo indicam diferentes atividades e levam a diferentes consequências sobre o meio físico. Isso afeta tanto a qualidade como a quantidade de água, né, disponível. Para tanto, é importante conhecer nosso meio físico e o estado atual acompanhar e monitorar os impactos das atividades no meio. A bacia hidrográfica do rio Ijuí, ela possui forte atividade do setor primário, tendo que a gente extrai, né, muita coisa diretamente da natureza. O trabalho está inserido no projeto de pesquisa Quantidade e Qualidade da Água na Bacia Hidrográfica do rio Ijuí e suas relações com os diferentes usos do solo. E ele investiga a relação entre recursos hídricos e a gestão do agronegócio, das atividades da suinocultura e da bovinocultura de leite na bacia
hidrográfica do Rio Ijuí. O trabalho teve como objetivo investigar a situação atual da bacia, considerando a suinocultura e a bovinocultura de leite, no que envolve os impactos negativos aos recursos hídricos e as estratégias de gestão dos estabelecimentos rurais para buscar um equilíbrio na sustentabilidade econômica e ambiental. Além disso, o trabalho também busca trazer subsídios para o planejamento regional diante da importância dessas atividades econômicas na região e, igualmente, pressão que exercem sobre o meio físico. A exploração, né, da cultura de bovinos e suínos na extração, né, de mão de obra, ela é bastante importante na nossa região e ela é proporcionalmente geradora, né, de quanto mais produtiva, mais vai gerar impactos negativos ao meio ambiente. A gente buscou informações da literatura, né, sobre esses temas envolvidos, analisamos dados quantitativos das propriedades rurais de suínos e de bovinos e também dos rebanhos, e esses dados foram obtidos do sistema da Secretaria da Agricultura do Estado. Foram dados atuais, né, deste ano. Foi feita também a distribuição espacial desses estabelecimentos rurais dentro da bacia hidrográfica do Rio Ijuí e elaborado um mapa, né. Além disso, foi analisado correlações entre já conhecidos impactos negativos e ações de gestão ambiental que são realizadas. Como resultados parciais, a gente constatou que existe falta de dados de monitoramento satisfatório. O site da Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul não disponibiliza dados assim consistentes para fazer um mapeamento, assim, uma análise, né, de qual é a situação. Quanto à quantidade hídrica, existem dados no portal da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, só que esses dados não são em pontos em foz da bacia. Essas imagens são do mapas da região da bacia hidrográfica do Rio Ijuí, e ele traz a quantidade de rebanho dos municípios pertencentes, né, à bacia. E a primeira imagem é a quantidade de suínos que existe. Quanto mais escuro no mapa, maior a quantidade de suínos nas cidades. E no segundo mapa, a gente tem a de bovinos. E daí a gente pode perceber que na criação de suínos, Santo Ângelo tem bastante, né? É o que tem maior quantidade e automaticamente também sofre, né, impacto dessa criação. Quanto aos bovinos, Santo Ângelo não está dentre os mais, o que mais tem criação de bovinos. Dá para perceber, né, está bem mapeadinho, delimitado a bacia hidrográfica com a linha amarela. Nesses outros dois mapas aqui, ele refere a densidade, a relação da quantidade, né, de animais por quilômetro quadrado. E aí ele já muda um pouco, né, porque ele é de acordo com a extensão territorial de cada município. Aí a gente pode perceber que tanto na criação de bovinos como de suínos, as partes mais escuras, né, que tem a maior densidade, é da região ali de Porto Xavier, São Paulo das Missões, Salvador das Missões. Então, se concentra, né, a criação de bovinos e de suínos nessas regiões e automaticamente maior exploração, né, dos recursos hídricos dessa região da bacia hidrográfica. Nesse sentido, o elevado consumo de água e os dejetos produzidos nas propriedades rurais são dois grandes desafios para os gestores em escala da bacia e da propriedade. Existem legislações, tanto da SEMA como da FEPAM, que procuram evitar ou diminuir os danos dessas atividades
aos recursos hídricos. No entanto, nem sempre a teoria dialoga bem com a prática. Apesar de existir, né, a cobrança da lei, nem sempre existe viabilidade econômica, né, dos produtores para botar em prática o que a lei determina. Então, a gente chegou a considerar, né, que é muito importante conhecer o estado do meio físico, especificadamente os recursos hídricos e os seus aspectos quantitativos e qualitativos, para entender os impactos de cada atividade sobre o setor, sobre as regiões, e assim agir mais acertadamente na relação meio ambiente e lucratividade econômica. É importante avançar nas discussões sobre a valoração dos diferentes elementos do meio ambiente e dos produtos do agronegócio. Em etapas futuras também, né, é necessário desenvolver, né, formas e propor, porque é necessário parcerias, né, formas de fazer um monitoramento mais efetivo, mais consistente da situação, né, dos recursos hídricos da bacia hidrográfica. Conclui-se, então, até agora, né, que existe um caminho árduo a se percorrer na gestão do agronegócio no que tange a questão ambiental, especificadamente aos recursos hídricos. Porque diante da pesquisa, né, da busca de dados, foi encontrado bastante dificuldade para conseguir informações, e isso quer dizer que não está sendo feito, né, um monitoramento adequado e consistente das condições, né, em que nossos corpos hídricos se encontram no momento. Agradeço a atenção, muito obrigada. Obrigado, Lia. Passamos para a próxima apresentação, que será o trabalho Grupo Técnico da Batata Doce, construindo elos na cadeia produtiva local. Apresentadora Gislaine Aline da Silva Moreira. Então, logo aviso que tenho a dupla cachorro da minha vizinha junto, talvez dá alguns ecos sobre ele, né, mas enfim. Estão conseguindo enxergar? Sim. Ok. Então, boa noite a todos. Meu nome é Gislaine Aline da Silva Moreira. Sou aluna do sexto semestre do curso de Gestão e Tecnologia do Agronegócio. O trabalho foi feito por mim, juntamente com o Daniel e com o orientador, o professor Ivan. O nosso trabalho será sobre o grupo técnico da batata doce, construindo elos na cadeia produtiva local. Então, a batata doce é uma hortaliça tuberosa muito popular e cultivada, no caso. Ela tem o uso dela na forma como assadas, na forma industrializadas, como os novos chips. Também o uso dela das ramas também na destinação animal. E ultimamente, nos últimos anos, ela tem criado... ela tem aumentado o consumo dela através dos grupos fitness. Em virtude disso, desses fatos, foi desenvolvido um projeto de pesquisa com o objetivo de construir grupos formados de agricultores e estudantes. Nesse grupo, buscava melhorar a produtividade e melhoria da qualidade das raízes tuberosas e aumentando o consumo no município de Santo Ângelo. Então, os métodos desenvolvidos durante esse projeto foi a Embrapa, ela disponibilizou mudas para nós, no qual essas mudas foram aplicadas de duas formas. Uma delas foi na área experimental do IFAR Campo Santo Ângelo, no qual aqui temos a foto de todo o processo que ocorreu. Aqui a primeira foto, temos a área quando a gente fez a preparação do solo, dos mulchões, e seguidamente fizemos as separações com 4 repartições
de parcelas, onde que as mudas foram implantadas tendo 40 centímetros de distância entre elas. Em seguida, foram colocados arpressores, por causa se houvesse alguma falta de chuva, para não danificar a produção, no caso. Aqui temos a foto, ela já é um pouco mais crescida, no caso. Em seguida, temos a foto da aplicação do Adipel, que é um produto biológico, no qual é usado na agricultura orgânica. Ele, apesar de ele ser um produto não, digamos, tão químico assim que como posso explicar? Que danifica, é necessário usar as roupas, os EPIs de segurança, né? Ele é indicado para controle de inseto, como os pulgões, vaquinhas. E aqui temos a colheita, como realizada. Como eu falei, foi dividida em duas partes. Outra parte, que a das mudas da Embrapa recebida, foi entregues aos produtores. Aqui são as visitas nas propriedades, no qual o Sr. Neri e o Sr. Darcy nos recebeu. Neles, eles mostraram as suas propriedades, como que é o seu cultivo. Também forneceram mudas para a gente, de embaraço de cor clara e escura. E aqui temos fotos das mudas, algumas mudas que eles receberam. No decorrer do projeto também foi criado um grupo com os produtores, qual era um dos objetivos, via WhatsApp, né? E nesse grupo a gente fez o compartilhamento de conteúdos, via links como abertura de inscrição nos concursos e também alguns documentários de vídeos do YouTube e fotos também durante a produção. Também a gente aplicou um questionário durante esse projeto, no qual tivemos o resultado do questionário, que qual era qual o tamanho da área que eles iriam plantar. Daí, 75% falou que era menos que 0,20 hectares. E a fórmula das mudas, como que eles iriam plantar, se era através... Daí, a grande parte disse que era através dos baraços, no caso, e as mudas fornecidas pelas Embrapas. Outra pergunta que havia no questionário, e a maioria respondeu, como é o preparo para o plantio. Eles falaram que gradiaram. Isso, para quem não conhece, talvez, essa é uma forma de gradiação do preparo da terra. E qual o manejo realizado da cultura da batata doce. Segundo o questionário apresentou que não houve tanto fazendo necessária limpeza, como de plantas daninhas ou infestações de pragas, né, no caso. E outras, qual é o destino da produção? A maioria disse que é consumo próprio, alguns comercializam e outros fazem o trato de animais. Conclusão. Com esse projeto, podemos concluir que o cultivo da batata doce é uma alternativa de renda de consumo do agricultor familiar, que a finalidade de um grupo técnico de troca de informações é importante para todo o conhecimento experimental da solução de problemas. Porém, a gente teve dificuldades na hora de fazer os questionários, porque devido à tecnologia que a gente tem hoje, nem todas conseguem ter, digamos, o acesso, não conseguem... daí, eles não conseguiram ter o acesso ao questionário, tipo, não puderam, tipo, responder, acabaram não respondendo. A gente entrou em contato por ligação, que seria outra forma, no qual eu ia fazia as perguntas e eles acabavam respondendo. Também, a conclusão, com questionários, diferentes manejos, concentração de cultivos e pequenas propriedades, oportunidade de expansão de materiais em Embrapas, possibilidade de aumento de produção e comercialização, além de avançar em pesquisa e instrução da cadeia produtiva. Então, seria isso. Muito obrigada pela atenção. Tenham uma boa noite. Obrigado, Gislaine. Nesse momento, nós passaríamos para a última apresentação,
Entretanto, a autora ou coautora não está na sala. Seria o trabalho de densidade de plantas e seu efeito sobre a produtividade da soja na safra 2020-21. Deixa eu só conferir se a autora está. Não está, né? Ou alguém queria apresentar no lugar da autora. Tá. Então, não está. Bom, então, pessoal, esse era o último trabalho. Agora passamos, então, para o momento de colocações da banca e também orientadores, se quiserem participar, fiquem bem à vontade. Então, passamos primeiro para a avaliadora, a professora Ângela. O áudio de novo. Costume de estar em aula sempre com o áudio aberto, aí nesse momento, quando eu fecho o áudio, esqueço, né? Normal, acontece. Então, boa noite a todos, que de repente alguém pode ter entrado novamente na sala agora, nos últimos minutos, né? Parabéns às apresentações, contribuições bem valiosas para o eixo de recursos naturais. Vou seguir Ai, Pedro, abriu a câmera agora, que feliz que eu fiquei. Eu ia fazer esse comentário já no início, né? Que eu ia comentar aqui, que ia seguir como feito pela banca anterior, de ir na ordem de apresentação de trabalhos. Ia começar com o Pedro e ia fazer o comentário, que estava com uma saudade de ti, que fazia tempos que já não te via, né? Agora, bom te ver. Abraço para ti, Guri. Então, em relação ao trabalho do Pedro, fazer um comentário, uma pergunta em relação à afirmação que foi feita sobre um ciclo mais demorado. Obviamente, como aqui a gente está em alguns poucos minutos, a gente escuta a apresentação de vocês, pode ser que alguma informação a gente tenha deixado passar, mas pelo que eu consegui obter de informações, vocês tiveram as 3 cultivares e 2 delas, uma deu um ciclo de 111 a 151 dias e outra de 111 a 158. Era isso? E aí vocês afirmam que uma dessas cultivares, que era a P3016, ela foi a mais demorada. Mas eu não vi nenhuma apresentação ao longo da discussão ali dos resultados, né, nem da metodologia, nem dos resultados, qual foi uma análise estatística que vocês fizeram para, então, fazer essa distinção de quem é mais demorado. Então, gostaria de perguntar, qual foi a análise estatística que o grupo fez para poder afirmar que o ciclo dessa cultivar ele foi mais demorado? Para começar, prazer em conhecer, em revê-la de novo. Assim, ó, nós tivemos os 3 híbridos, híbrido hiperprecoce, superprecoce e precoce. O hiperprecoce, ele teve seu desenvolvimento com até 158 dias, de 111, 136 dias. O superprecoce, ele era para, no padrão convencional, seria o segundo a se desenvolver, e ele demorou mais do que o precoce. O precoce, ele se desenvolveu um pouquinho antes. Os padrões são o quê? Eram feitas avaliações semanais do ciclo, dos estágios fenológicos, onde eram contabilizados os dias desse desenvolvimento de cada estágio. Foi feito que esse desenvolvimento do super precoce, ele demorou um pouquinho mais comparado com que os outros. Isso está lá na tabela lá. Quem sabe eu passei meio por cima, por ser até curto tempo também, mas ele apresenta que ele demorou um pouquinho mais. Essas avaliações, então, nós contabilizamos os dias, e isso que leva para nós contabilizar o que demorou um pouquinho mais, o que demorou um pouquinho menos. As situações ambientais também causam isso pelo decorrer, por isso que a segunda, o super precoce, foi o que demorou um pouquinho mais. Ele levou um pouquinho mais de tempo comparado com o precoce, por isso seria o mais demorado, né, na situação. Mas os quesitos são das avaliações semanais dos dias, né, dos dias de cada estágio. Acho que agora você respondeu, né, uma informação que não estava bem clara durante a apresentação. Então, essa comparação ela é feita dentro da especificação técnica para cultivar, né? Isso.
Isso. Ah, então agora ficou claro, porque eu fiquei na dúvida dessa questão, porque efetivamente, em termos de dados, a gente vê que os valores são semelhantes, né? Então, a conclusão é que, frente às especificações técnicas e às adversidades climáticas, aquilo que deveria ter tido um tempo de desenvolvimento demorou mais, né? Demorou mais do que o previsto. Seria isso? Isso. Então, sugiro, né, no próximo momento, tentar enfatizar esse ponto, porque senão a gente fica um pouco na dúvida se a questão era uma análise de dados brutos, dos valores obtidos mesmo, ou se tinha essa comparação, né, com a especificação técnica. A minha pergunta para o teu trabalho era isso. Parabéns pela resposta e parabéns por mostrar a cara de novo. Estava com saudade de ti. Brincadeira, né? Ex-aluno a gente se apega, daí quando vê a gente fica feliz. Obrigado. O professor Marcelo é outro membro da banca ou sou eu nesse momento? Não, é só você, professor. Ah, sou eu? Tá, eu vi o professor Marcelo abriu a câmera. Eu acompanhando a Lia aí para assistir. Ah, tá bom. Então eu sigo Claro. nas demais considerações, aí que depois fica aberto a todos. Então, o meu comentário para o trabalho da Lia, parabéns pelo trabalho elaborado também. Gostei bastante das figuras que vocês elaboraram, ficaram muito boas. E realmente, quando a gente trata de aspectos dos recursos naturais e de questões ambientais, a gente sempre se depara na problemática da fiscalização, bem como apontado por vocês, né, na questão das conclusões. Hoje em dia, atualmente, também, não só pela questão da pandemia, mas pela diversidade de dados que estão disponíveis para nós, as pesquisas elas estão se tornando bastante frequentes em relação a esse levantamento de dados, como vocês realizaram, e eu vejo esse tipo de trabalho como um trabalho muito importante, pois ele constitui como uma ferramenta, efetivamente, para tomadas de ações e de decisões, como vocês também apresentaram, pontuaram nas considerações finais, nas conclusões. Então, nesse sentido, eu gostaria de perguntar para a Lia, quais, então, seriam sugestões de formas de tratamento e também de monitoramento para evitar esses problemas, né, de degradação dos recursos hídricos? Bom, a gente não fez pesquisa a campo, né? Eu acho que seria interessante, seria importante, mas até por causa da pandemia. E eu acredito que o exemplo, eu acho que a prática levaria, né, a entendimento do que ser adotado em propriedades. Eu suponho, né, na verdade, não tenho conhecimento da produção de suínos. Acredito que eles têm mais fiscalização por causa das empresas, das normas, né, das empresas. E acredito que ali teriam formas que, pela empresa, acredito que são avaliadas, né, e monitoradas. Também não tenho, né, esse conhecimento. E acredito que dali viria muita ideia, mas, assim, o monitoramento sem... para poder verificar qual é a situação e comparando, né? Eu acredito comparando áreas que não são tão exploradas, ver qual é a situação e chegar mais ou menos ao ideal. Formas de tratar os animais, né, sem desperdício de água, até compostagem, né, que eles usam bastante na criação de suínos. Na bovinocultura, eu não sei, eles usam também para adubação, né, os dejetos dos animais, mas eles não têm composteira. Eu nunca ouvi falar, né, de usarem composteira. E a produção do biogás também bastante difundida, né, e também bastante útil. Acho que seriam algumas, né. Claro que sempre com pesquisa e com... Principalmente, eu acho, interdisciplinaridade, né, várias áreas pensarem juntos, às vezes novas soluções também são encontradas. Acho que mais ou menos isso.
concordo com algumas das suas considerações ali também, e vejo principalmente na suinocultura a questão, né, da produção do biogás, que apesar de ter um custo bastante alto, quando o produtor, o criador, ele consegue fazer a instalação, né, da produção de biogás através dos resíduos, né, dos dejetos dos animais, isso contribui, então, como um ciclo de energia para dentro do próprio sistema, né? Inclusive sendo utilizado, na bovinocultura, agora eu me recordo que vi isso também, inclusive sendo utilizado para questões, deu um branco agora, deixa eu me recordar como é que é o termo correto, de bem-estar animal, né? Então, utilizam a própria energia gerada ali para poder instalar sistemas de ventilação para o gado e assim por diante, né? Então, realmente, demanda, né, essa parte do incentivo financeiro real para que essas estruturas sejam instaladas, e isso tudo tem uma repercussão muito importante para a manutenção da qualidade dos nossos recursos naturais. Parabéns a você e ao orientador também de presente pelo trabalho, né, por essa importante temática. Vou seguindo, então, com a Gislaine. Então, teria também uma pergunta, preparei uma pergunta para cada um, né? Em primeiro lugar, gostaria de fazer só uma contribuição ali, né, quando você apresentou a importância do uso dos EPIs, você falou que a substância não seria tão química, né? O mais correto seria tão tóxico, né, ao ser humano, né? Porque química ela está envolvida em tudo, inclusive quando a gente utiliza produtos naturais também envolvem química. Então, em relação ao seu conteúdo, né, a sua apresentação, eu gostaria de perguntar qual é a sua opinião desse trabalho desenvolvido, desse importante trabalho desenvolvido, qual é a contribuição, então, desse trabalho, desse projeto, para a questão da soberania alimentar. Sim, seria a palavra tóxica mesmo, na hora que eu fiquei nervosa, daí troquei tudo e foi assim, tipo, sobre a alimentação alimentar, digamos assim, a gente tem que buscar novas alternativas, viabilidades, assim, para, digamos, suprir, né, porque a gente tem, o agro digamos, o consumo é muito grande, a gente tem muito consumo muito grande por busca de novos alimentos. E temos que buscar novas alternativas, assim, digamos, será que o jeito de eu plantar, será que não melhora a minha plantação? Será que eu não vou ter menos, digamos, prejuízo, digamos assim, com as mudas que eram feitas através de tubérculos, né? Em vez de plantar com como que eu posso explicar? Tipo, normalmente eles pegam e cortam as hastes da batata, dos baraços, cortam os baraços e acabam plantando na terra, né? Porém, há chance de ter mais ataques de pragas, assim, e não tendo tanto vingamento, assim. Então, eu acredito que é buscar novas alternativas. Eu não consigo me explicar muito bem agora. Mas se for uma conversa, tipo, nós duas, assim, eu desenvolvo, mas agora não vai. Não precisa ficar tensa, não, sinta-se à vontade aqui. Esse é um espaço de diálogo também, bem importante como bem mostrado no vídeo, ali já é um evento que tem se consolidado na instituição. O Pedro começou a apresentar lá na época, né, do curso técnico em agricultura, agora já está no curso superior. É um momento de discussão, a gente não precisa ficar e discutir, não discutir, não, de troca de ideias. Eu não precisa ficar nervosa, não. Adorei que todos abriram a câmera ali para eu rever, já que alguns nas aulas eu não vejo, né? Mas eu gostaria de parabenizar novamente os trabalhos e fazer esse comentário frente à questão relacionada com o curso, né? Então, o curso de gestão do agronegócio, muitas vezes as pessoas associam esse termo especificamente a algumas poucas cultivares, alguns poucos, na verdade, né, algumas poucas culturas e os seus cultivares. Mas, efetivamente, vocês aqui para a gente nos demonstram a pluralidade, óbvio, dá uma engasgada, inclusive, para quem é da banca, né? A pluralidade de temáticas abordadas por vocês, alunos, e pelos seus orientadores no desenvolvimento das atividades neste curso.
Então, eu fico muito feliz, né, em realmente poder compartilhar desse momento junto com vocês, poder discutir alguns temas desses, né, e meus comentários, minhas perguntas mais específicas aos 3 apresentadores eram esses, mas se alguém mais quiser fazer algum comentário, pode ser que isso me abra outra ideia e eu também faça uma pergunta adicional, frente, de repente, aos próprios orientadores dos trabalhos, ao Luiz como mediador, enfim. Então, nesse momento, as minhas contribuições enquanto banca eu encerro, mas se a gente tiver mais comentários, eu, de repente, me animo a comentar mais. Então, parabéns a todos pelos trabalhos apresentados e aos seus orientadores, estendam essa parabenização também, caso eles não estejam presentes aqui conosco. Obrigado, prof. Ângela. Gostaríamos de abrir para os demais. Se alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma colocação, algum questionamento, fiquem à vontade. Eu posso? Não levantei a mão, mas... Claro, professor. À vontade. Eu queria dar parabéns a todos que apresentaram, né? Eu achei que nem a professora Ângela falou, né? A gente viu, né, que temos linhas diferentes, e eu concordo que, no geral, quando as pessoas falam de agronegócio, se pensa no grande, né? Muitas vezes nas monoculturas agroexportadoras, né? E a gente vê que tem também essa representação de outras áreas. Com certeza, se tivéssemos mais apresentações, ia ter outras variedades também, digamos assim, né? E muito boas, muito bom ver, né, toda essa gama que se abre ali, né? Eu só queria agora, né, como orientador do trabalho ali a gente está fazendo com a Lia, né, que a Anja bem pontuou, né, essa parte da gestão agora, né, a Lia trouxe ali, né, a gente está justamente parado na entrada, né, dessa questão mais pontual, né, do que os produtores fazem, né, como eles encaram a legislação, né, e como eles conseguem atuar dentro dessas, digamos, cobranças e as suas, né, realidades, né. Aí, com a pandemia, até muito disso ficou, muitas vezes, mais lento, né, e lá no início do projeto, né, primeiro a gente se focou no uso do solo, na cobertura, né, e um dos primeiros focos era, né, a questão da demanda hídrica, que agora a gente nem trouxe, né, porque simplesmente a gente não conseguiu dados, né, seja dos municípios, né, muitos dos poços artesianos, então também é uma área que precisa ser muito ainda estudada, porque não há um controle tão efetivo, né, de compilação de dados, quantos metros cúbicos saem em cada poço de propriedade rural, né, isso não sei se existe algum dado hoje, né, mas pelo menos eu tentei, a gente tentou contatar prefeituras e deixamos isso para uma próxima etapa, porque não evoluiu, né. E daí, em relação, né, até ali a me questionar às vezes, né, e a gente conversando, né, a pandemia foi sempre só assim, né, e como é que a gente vai saber a qualidade da água ali, né, dos produtores né, da suinicultura ou da bovinocultura ali, mas também dados oficiais em termos de gestão de bacia, né, eu não consegui acesso a dados se existem, né, do comitê da gestão aqui do Rio Ijuí, mas em termos de prefeitura, de estado, né, que nem aquele slide da Lia mostrou lá, a nossa bacia aqui não tem monitoramento contínuo para tu falar em qualidade da água ao longo do tempo, né? Existem alguns trabalhos pontuais que foram feitos por estudantes, em geral, assim como vocês, né, ou da URI também, ou da UFSM, mas nada que permita tu falar em gestão do agronegócio, né, por exemplo, né, nessa questão de ter subsídios, né. E uma pergunta que a professora Ângela fez ali, né, como a gente poderia, né, fazer isso, uma delas seria monitoramento, né, em séries temporais, que a gente está engatinhando ainda, eu acho, aqui no Brasil. Não só na qualidade, mas na quantidade, né, porque saiu um estudo agora, um pouco tempo atrás, né, de que a região sudeste, por exemplo, já enfrenta, né, sequências de déficit hídrico nos últimos anos, né, frequentes, né. Então, vamos ver o que vai dar, se a gente consegue avançar nisso agora.
Obrigado, professor Marcelo. Prof. Ângela, por favor. Eu disse que sempre conversando vem um diálogo adicional, né? Pensando no que o professor Marcelo falou, né? Da questão dos estudos mais relacionados aos próprios estudantes do IFE que estão fazendo agora, ou os estudantes da URI, isso reforça mais uma vez a importância da interiorização das instituições de ensino, né, aqui na nossa região. Pois se não temos realmente alguém para fazer pesquisa nessa área, nessa região, isso ocorre também por uma questão histórica de não haver essas instituições aqui nessa região. E aquelas que já existiam, né, as privadas, elas muitas vezes não conseguem dar conta da quantidade de temáticas que existem para se fazer o estudo. Então, isso, mais uma vez, valoriza vocês, enquanto alunos, que não se detiveram apenas a participar das atividades letivas do curso, mas também participar de projetos de pesquisa. Isso é muito importante na formação de vocês e também para essa formação de conhecimento da situação da nossa região dentro desta área. Então, mais uma vez, eu uso a palavra ali do professor Marcelo para parabenizar vocês nesse aspecto, da participação em projetos de pesquisa, que isso é muito importante e que isso só ocorre no momento que existe incentivo a essas instituições que existam, né, nessa nossa região. Isso aí, muito bem lembrado, legal. Obrigado, prof. Ângela. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Geralmente o mediador não fala muito, né? Não dá a sua opinião, mas hoje eu estou aqui com o meu orientado e também meus alunos, né? Então, uma satisfação ver vocês apresentando. São, como foi falado, né, uma pluralidade, né, de temas. Isso é muito legal e tenho certeza que se nós tivéssemos no presencial muitos trabalhos a mais, muitas pesquisas, trabalhos de extensão teriam sido desenvolvidos, né? Mas por isso a gente parabeniza vocês que nesse tempo de pandemia se dedicaram aí à pesquisa, né? À extensão, ao ensino, também já aproveitando e também deixando essa parabenização também às primeiras apresentações, né? Também não tinha dado minha opinião sobre as primeiras apresentações, mas estão todos de parabéns, né? São trabalhos importantes, trabalhos de pesquisa, extensão que vão levando, né, o nome do IFAR e principalmente o conhecimento, né, até onde ele precisa. E a gente visualizou, né, através dessas apresentações, que tem muita coisa para ser feita ainda, né? Então, aí tem campos para atuação dos alunos, dos colegas servidores também, né, nessa linha de pesquisa e extensão. Então, parabéns pelo trabalho de todos. Ivan, fica à vontade. Boa noite, a banca, coordenação da MTEC aí, aos alunos, parabéns pela apresentação, seus orientadores, demais colegas que atuam junto na participação aí. Vou ser bem ligeirinho, só te complementar a discussão que estava tendo ali quanto à questão das análises, né? Salientando que a URI tinha um laboratório de água, né? Fazia a análise semanal do Itaquarinchim, a água que abastece Santo Ângelo, e desde acho que faz uns 4, 5 anos, por aí, que foi fechado o laboratório, porque era inviável, né? As análises, os produtos eram químicos, os produtos eram de valor caro, a demanda era pouca, não tinha parceria com prefeituras, né? Então, isso foi encerrado e nós tínhamos aqui em Santo Ângelo, né? Agora, essa semana, por informativo do IFAR, a questão das abelhas que morreu lá em a mortandade de colmeias em São Gabriel, né? Também, quem faz as análises de química do produto que matou elas é em Santa Maria. Também estão paradas por falta de recurso, mas não da universidade, mas do governo do estado, né? Então, laboratórios é o que move, pode-se dizer, a nossa economia, né? A nossa área de ciência, né? É laboratório de sementes, a batata doce, que é a Gislaine, aí, parabéns pela apresentação, Gislaine.
a batata doce a gente trabalha com as biofortificadas aqui, o IFAR de Santa Rosa consegue fazer a análise nutricional desses materiais, né? Então, são dados que sempre vêm a complementar as pesquisas, né? E servem de base para o desenvolvimento futuro, né? A partir de um alimento mais nutritivo, que nem a professora Ângela perguntou da soberania alimentar, né? No momento que você consegue identificar um material que tem mais nutriente, automaticamente você tem como prospecção de botar ele para ser produzido pelos agricultores, tenha comércio e chegue à mesa do povo, né? Do consumidor, né? Então, só para complementar nessa parte aí. E eu acho assim, com base nas apresentações, né? Uma coisa que fica pelo menos para mim, né, como orientador de trabalho, né, como a gente tem que dar uma reforçada na questão dos termos técnicos, né, porque às vezes a gente está lá acostumado, né, na prática lá e conversando, e a gente trabalha com os bolsistas ali e muitas vezes passa despercebido, né, esses termos técnicos que a gente utiliza na agricultura, né, e muitos deles às vezes são meio complicadinhos, né, então às vezes a gente tem que dar uma reforçada nisso aí, mas no mais eu acho que está de parabéns e só vem a reforçar, né, o papel do IFE com essas pesquisas, tanto na extensão como na pesquisa, né. Parabéns a todos. Obrigado, Ivan. Mais alguma colocação, pessoal? Bom, não eu acho mais... que... Desculpa, não ergui a mão também. Agradecer, né, a oportunidade de fazer parte, né, dos projetos e, ao mesmo tempo, pedir desculpa, porque nem sempre a gente consegue evoluir, né, a gente nos sente empacado, mas, com certeza, até quando a gente não atinge um conhecimento, até isso é útil, né? No momento que a gente se vê pensando diferente e analisando o nosso redor diferente e vendo que como a gente não sabe das coisas também, isso às vezes é muito importante, porque a gente tem coisas que a gente não é acostumado a pensar, a raciocinar, a analisar, a imaginar, tem coisas, nossa, é verdade, como que fazem, né? Então, eu acho que até esse chacoalhão, assim, a gente se sente ignorante, até esse chacoalhão, assim, é importante, porque leva à busca, né? É o que move, essa consciência, eu acho, da falta, né, de informação ou de esclarecimento, eu acho que é o que move a gente tentar entender um pouco mais, né? O nosso meio, como a prof. Ângela diz, né, não existe um meio, é todo mundo dentro, não existe fora, né? É todo mundo dentro e muitas vezes a gente não tá consciente, né, de que pequenas ações também nossas a gente pode fazer diferença, né? Obrigada, então, pela oportunidade e obrigada pelo meu orientador estar aqui acompanhando, né? E parabéns aos outros, né, que estão acompanhando. Obrigado, Lia. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Então, pessoal, vamos encerrando esse momento, né? Lembrando que todos os trabalhos submetidos e aprovados na 5ª MTEC estarão disponíveis em breve na forma de anais no site do evento, que é farroupilha.edu.br/MTEC, onde também serão encontrados os certificados de apresentação, certificados de participação no evento, tá bem? Se alguém não colocou o nome no chat, ou no link, né, que foi colocado no chat, faça isso, né, para poder ganhar o certificado de participação, certo? Assim, damos por encerrada a sessão de apresentação de trabalhos da área temática Recursos Naturais, parabenizando e agradecendo aos apresentadores e apresentadoras de trabalhos, aos autores e autoras e aos avaliadores.
Convidamos a todos para seguir participando da programação do evento, lembrando que teremos mais apresentações de trabalhos amanhã pela manhã, às 10 horas, na sessão temática Sustentabilidade e Inovação no IFAR, que serão apresentados 4 trabalhos submetidos por servidores. E também, amanhã à noite, no dia 7, estaremos com a nossa palestra de encerramento, onde também teremos convidados especiais que falarão sobre inovação, empregabilidade no mundo 4.0 e sobre cidades inteligentes. E também, ao final, faremos o encerramento com a premiação dos trabalhos de destaque. Agradecemos a todos pela participação e continuem aproveitando o evento. Uma boa noite a todos.